Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E na continuidade, o que nós introduzimos, a aula passada foi uma aula introdutória, primeira aula, sempre aquele panorama mais geral, aquela saladinha que a gente faz, e aí a gente depois tenta estar aprofundando os pontos ali que a gente introduziu e também trazer outros novos. Então fique à vontade para interagir, me interpelar, tá certo? Vocês sabem que o ambiente aqui é esse ambiente democrático e que vocês podem, inclusive, e devem discordar quando assim tiverem seus pontos de vista. Alguém disse que o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto, Então é sempre limitado. Então não é que o professor ele é o único que se propõe, ele é um dos proponentes, A gente expõe, propõe, não impõe. Então todo ensino de imposição, ele não provém de Deus, Todo aquele que fala supostamente em nome de Deus, pregador, professor, qualquer líder religioso, impondo alguma coisa, entenda, não é o Espírito Santo falando por ele. Estou sendo categórico aqui, falando sem medo de errar. Porque em Jesus isso não se dá nos apóstolos, ou seja, essas imposições. Jesus propõe e expõe. E se é verdade de Deus, ela se encarrega de fazer o que tem que fazer a partir de um coração que ele recebe a semente de Deus. Então todo líder religioso, todo ensino que se diga ser um ensino bíblico, se ele tem a pretensão, em todo ambiente inclusive, que seja esse ambiente de imposições, entenda, o Espírito Santo não está agindo nessas situações, É sempre uma tentativa humana, de adestrar pessoas. Nós entendemos que o Espírito Santo nos leva à reflexão, que a palavra de Deus ela é suficientemente capaz, sem a nossa intervenção, ou seja, sem o nosso poder de convencimento, de oratória, argumentativo, de convencer quem quer que seja. A própria palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então a palavra de Deus ela precisa ser exposta dessa forma, e aí vocês têm toda a liberdade. Nós devemos também criar esse ambiente dentro das nossas igrejas, nas pregações inclusive. Eu acho que, não sei como se daria na organização, mas nós deveríamos ter essa liberdade, levantar a mãozinha lá, falou, pastor, está pregando aí, mas eu quero aqui perguntar tal coisa e tal. Eu sei que nem sempre dá, eu estou às vezes aqui criando uma utopia, mas esse ambiente onde a gente tem a liberdade, onde é um ambiente familiar, onde pode haver discordâncias, onde pode haver questionamentos, tudo dentro de um respeito, fato, sem estar sendo, porque assim, nós não podemos ser ignorantes em nome da verdade. Eu também acredito que ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, para ver se Deus ali concede graça e leva as pessoas ao arrependimento. 2 Timóteo 2, verso 24 e 25, se não me falha a memória, é esse texto aí, depois vocês conferem, ou agora confiram, Mas enfim, amados, só para a gente manter, essa consciência de que aqui é o espaço onde a gente deve ter essa liberdade, e isso deve permanecer em todos os nossos relacionamentos de família da fé, O professor, o pastor, o pregador, o discipulador, que ele se incomoda quando é questionado, é porque ele não tem convicção daquilo que ele propriamente fala, porque ele se acha tão absoluto e acha que a outra pessoa não pode ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma verdade que talvez nem ele lá tenha trazido de uma maneira a contento, Então, uma coisa eu sei que eu não sei tudo, eu não sou o único que sei, nós todos juntos podemos saber muita coisa, mas nem todo mundo juntos aqui podemos saber tudo que pode ser sabido, entendeu? Tomar um golinho d'água aqui, Não é as palavras.
Amados, nós falamos até a aula passada, ou a aula introdutória, que foi a aula passada, sobre salvação externa e interna, lembra? Só dar aquela recapituladinha, né? De modo externo, é a separação do pecado e a dedicação a Deus, que a gente leu lá em Efésios, capítulo 4, lembra? Verso 7 em diante, falando sobre a santificação, né? Então, a salvação como a santificação como sendo um processo da salvação. A pessoa é salva, mas ela continua sendo salva no sentido de que o Espírito Santo vai salvando ela dela mesma. Então, o grande problema da nossa vida não é Satanás, embora também ele dificulte muito a nossa vida, não fala. Ele é um inimigo que a gente não pode desconsiderar. Mas, como disse, né, o Thomas Hobbes, um sociólogo de 1970, alguma coisa assim, quem conhece me ajuda aí, porque eu sou um candidato. Mas é recente nosso aqui, tá? O sociólogo recente, Thomas Hobbes, ele diz que o lobo do homem é o próprio homem, né? E Paulo fala isso em Gálatas 5, 16 e 17. A carne cobiça contra o espírito, carne entenda aqui como velho homem, velha natureza, tá? Não é carne, né? Matéria, não é isso. Nesse texto, pelo menos. Então, o velho homem combate contra o novo homem, o novo contra o velho, esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andares, né, guiados pelo Espírito, aí a gente consegue estar fazendo a vontade de Deus. O grande problema é que ninguém vive no Espírito 24 horas. É uma inocência muito grande de achar que, né, o cristão chegou a tal nível de espiritualidade que é espírito puro. Não dá, amados. Não que a gente use isso como um pretexto para... mas a gente entende uma realidade. Nós não somos alienados. Nós não somos chamados por Deus para viver em Nárnia. Entendeu? Entrar no guarda-roupa e encontrar o Aslan do outro lado, né? Vamos entrar aqui no negócio mais teológico, né? De modo interno é a purificação do pecado. E eu coloquei 1 João, um texto para a gente ter uma base, né? 1 João 1,8 até o 2,2, que fala sobre que Deus, de fato, através do sangue de Jesus, nos purificou. Então internamente nós somos purificados. Deus olha para nós a partir da salvação e nos vê santos, puros. Olha que coisa extraordinária. Então um salvo para Deus é uma pessoa sem culpa, sem pecado, porque está em Cristo Jesus, e o sangue de Cristo é quem o purifica de todo pecado. Há essa tensão e esse paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que somos pecadores, mas os olhos de Deus não somos, mas cometemos pecados. Mas por que Deus ele nos chama de santos? Quando a gente pega, por exemplo, uma igreja que ela é também uma contraditória, porque ela tem a igreja tem mais manifestações do carisma, das manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Ali era culto pentecostal na veia, né? Então os irmãos lá rodavam de cabeça para baixo, lançavam break, recebiam espírito de lagartixa, colava na parede, era fogo puro, como nós hoje falamos, né? Mas a respeito disso, era a igreja mais imatura, mais carnal que tinha. Não tinha características de salvo no caráter desses irmãos. Olha que coisa contraditória. Só para a gente entender que essas questões, essas manifestações, supostamente, ou até mesmo carismáticas, espirituais, pneumático, né, como Paulo chama, elas não são evidência de salvação, elas não são evidência de aprovação de Deus, elas não são termômetros de espiritualidade. Essas coisas, elas podem vir a reboque, são necessárias, devem ser estimuladas a serem buscadas, mas elas não são evidência de caráter cristão mesmo. É o fruto do Espírito que nós lemos lá, Gálatas 5:22, né, que é esse aspecto interno da operação do Espírito Santo. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Havendo isso em um cristão, ali está a maturidade, um termômetro a ser usado como de fato sendo espiritual. Mas como a gente muitas vezes usa esses critérios, né, falhos, então a gente se engana muitas vezes na aparência. Mas enfim, condições de salvação é o que eu quero falar hoje com vocês. Condições da salvação: arrependimento, desculpa, e fé. Eu tossi no ouvido de quem está ouvindo lá, quem vai ouvir, né? O microfonezinho está aqui. Condições da salvação: arrependimento e fé. Tá? Tem que haver essas condições para a salvação. Tem que haver arrependimento e fé. Arrependimento que a gente fala é a palavra metanoia, né, que a gente já falou, né, metanus,
isso quer dizer expansão da mente. Essas palavras não são palavras meramente teológicas, elas estão nos textos bíblicos, tá? Elas constam lá no texto bíblico. Então, Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 37 e o verso 38. Então, arrependimento, a gente está falando de arrependimento, condição para a salvação, arrependimento. Atos capítulo de número 2, Pedro pregando para um grupo lá de irmãos ou de judeus, pregou, falou de Jesus e aquela coisa toda. E aí eles perguntaram, né? No verso 37, ouvindo eles isso, ou seja, Pedro pregou sobre que eles crucificaram Jesus, Jesus ressuscitou dos mortos, aquela coisa toda. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. Essa palavra compungiram-se na Bíblia de vocês, tem outra melhorzinha aí? Ou vocês estão tranquilos, sabem o que é compungir? Ficaram compungidos. Aí está compungidos também? Me ajudem aí na versão melhor. Muito comovidos. Como está, amados? Muito comovidos. Me ajudem aí, se tiver mais, para a gente clarear aqui o que aconteceu com eles. Compungiram-se em seus corações. Atos 2:37. Bem no comecinho do versículo aqui. E ficaram muito aflito, comovidos, compungidos. Se tiver para contribuir, fale, tá? A ideia do compungir é como se tivesse o coração sendo dilacerado, sabe? Esfaqueado. Primeiras convenções, ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado. Exato, é isso aí, ó. A Pedro e aos demais apóstolos. Aí eu acho que essa transpassada. Isso, é a palavra compungir, é aqui que eu quero pelo menos me ater um pouquinho. Então, coração transpassado, dilacerado, né? Como diz poeticamente um pregador, as garras, a pata do leão da tribo de Judá se deu uma arriscada no coração. Então eles ficaram compungidos no coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a condição para a salvação é arrependimento, tá? Esse arrependimento que Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele vai colocar isso de uma forma mais comportamental e prática, né? Inclusive ele remete isso como um culto a Deus. Como a gente sempre remete culto a Deus em questões litúrgicas, que não está errado, faz parte, mas a Bíblia trata o culto a Deus como uma vida cotidiana de um salvo, a liturgia do cotidiano, a liturgia do ordinário, por assim dizer, né? Então a gente sempre leva para a questão extraordinária, e a gente esquece do ordinário, no sentido positivo da palavra, né? Porque tem gente aí que xinga outro de ordinário, mas não é isso que eu estou te falando, não. Então Romanos capítulo 12, versículos 1 e o capítulo 12, verso 1 e verso 2, Paulo ele vai falar sobre essa questão do arrependimento, né? da metanoia, da transformação, e isso como sendo um culto a Deus. Então, o salvo, ele é um culto a Deus, ele não presta um culto a Deus, porque Deus não é essa divindade pagã que espera que todo mundo se coloque de joelho e fique mandando glória para cima. Embora isso pode fazer parte daí do exercício de espiritualidade, amados, mas isso não é o resumo, não é o tudo, não é o todo e nem muito menos o principal. Como nós somos muito treinados na religião, então a gente sempre é adestrado a ter esses comportamentos litúrgicos. Como eu disse, não é que está errado em si, a questão que isso não é o principal, não é só, é também, e nem é o principal. A vida fora daquela liturgia é que vai de fato mostrar a nossa espiritualidade, né? Porque nesse ambiente é fácil, é propício e tudo leva, né, a isso, é muito fácil. Nos embates, na realidade da vida, nas adversidades, no enfrentamento com essas trevas que a gente enfrenta no mundo,
Aí sim a gente vai prestar um culto a Deus, quando a gente anda em fidelidade a Deus, em lealdade a Deus, que é o Gálatas 5:22, né? A fé e fidelidade lá, a palavra, né? Ela é traduzida por fé ou fidelidade, depende da versão que vocês tiverem em mãos, e as duas são corretas. Então fé, não no sentido de a capacitação de crer para receber ou para realizar isso ou aquilo, mas fé como um estilo de vida, por assim dizer, essa liturgia mesmo, essa vida que é um culto a Deus, né? E aí Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, né? Não se amodele com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê aqui que arrependimento é necessário, é uma condição. E o arrependimento, ele fala de fato de viver uma vida a partir de categorias de pensamento diferentes daquilo que se via antes de encontrar Cristo. Amados, um dia eu conversando com um rapaz, pastor, tinha nascido lá no contexto, né, filho de pastor e tal, e eu perguntei: quando que você aceitou Cristo assim? Ele falou: desde a barriga da minha mãe. Não é possível. Não tem como. Pode ter nascido no contexto cristão desde bebê, ter esse privilégio, eu vejo isso como um privilégio. Mas tem que haver, né, um momento onde ali eu entendo: opa, aqui de alguma maneira Cristo se apresentou a mim. Eu tive de fato um divisor de águas na minha vida. Nem todo mundo é tão radical como muitos, né? Uma vida desgraçada, aquela vida tal, e aí muda da água para o vinho. Mas deve-se ter. Então, a partir daquele momento onde vira a chave, onde a nova natureza ela se impõe de tal maneira que há uma transformação e há uma descortina, sabe? Parece que a vida descortina, não sei, né, quantos de vocês, como foi a experiência de vocês na questão da conversão em si. A minha foi exatamente isso. Eu era uma pessoa, nesse momento, em fração de segundo, as coisas mudaram radicalmente, inexplicável. Então, assim, para mim o mundo era outro, o mundo estava o mesmo, não mudou nada, mas eu tinha mudado a ponto de enxergar o mundo, nossa, uma coisa assim absurda, instantânea, imediata, radical, da água para o vinho, da noite literalmente para o dia, foi um culto à noite, né? No outro dia eu já era outra pessoa. Aliás, eu saí dali daquela experiência do encontro com Deus, que foi de uma forma radical. Eu sei que nem todo mundo é nessa radicalidade, alguns é um processo, né, diferente e tal, mas enfim, a questão é que a mente, parece que eu recebi outra fonte, eu extraía, né, de outra fonte aquilo que eu pensava, as categorias que eu usava para avaliar as coisas era outra, já não era mais aquela que eu tinha recebido até então, com 21 anos de idade, embora jovem, né, 21 anos de idade, mas com uma carga muito intensa, existencial, assim, esgotada da vida, uma pessoa que tinha desistido da vida e tinha se tornado um kamikaze, socialmente falando, né, me expunha à morte, literalmente todos os dias, de uma maneira absurda, e não entendia por que eu não morria. Porque o que eu queria e procurava, eu não tinha coragem de me matar, né? Eu era meio frouxo nisso aí. Mas enfim, a radicalidade é isso que eu quero abordar aqui, esse arrependimento, essa mudança de direção, que é o que Pedro fala: convertei-vos, conversão. Você está indo numa direção e radicalmente você muda e vai para a direção oposta. Isso é a conversão, o arrependimento. Não só fazia e deixei de fazer. Não só desejava e deixei de desejar, não só vivia e deixei de viver, é uma outra disposição de vida, né? Isso é arrependimento. Então a gente vê aqui que, por exemplo, tristeza piedosa pelo pecado. A questão não é só não pecar, né? Não é só deixar de pecar. A questão do arrependimento não peco, não, é odiar o pecado, é sentir asco, ojeriza, como alguns dizem, pelo pecado, né? Não é ver só o pecado e falar: não pratico, é aquilo me afetar de tal maneira
porque aquilo me entristece. Porque o que entristece Deus deve me entristecer, e o que alegra Deus deve me alegrar. Porque nós assumimos, recebemos uma nova natureza, que em nós clama, Abba, Pai. Essa nova natureza de Cristo, a regeneração. E o arrependimento, ele segue aquele que se converteu. E esse arrependimento não é, como eu disse, deixar de fazer as coisas. É entender o porquê que está deixando. É porque não faz mais sentido. Não é porque eu não posso. Porque às vezes a gente ouve assim, mas ser crente é não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não pode fazer. Não, nós podemos fazer tudo. Nós somos os únicos que pode de fato fazer por decisão. Os outros fazem porque são escravos. Os servos de Cristo podem fazer, né, com autonomia. Então nós pecamos de verdade quando a gente peca. Não é, não? A gente peca assim, a gente põe o pé na jaca e pisa de verdade mesmo. A gente faz um negócio assim como ninguém, porque é dentro de uma consciência, porque decidiu fazer aquilo. Então quando o cristão peca, o pecado dele é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso. É mais grave porque peca contra o maior conhecimento que tem, maiores recursos que recebeu. Então ele é mais hipócrita, né? Desculpa, é mais danoso. É mais grave, meu Deus do céu. Então, a gravidade do pecado. É mais hipócrita porque a gente denuncia o pecado dos outros, mas a gente mesmo faz. E é mais danoso porque, ao invés de num discípulo de Cristo, a bênção de Deus se manifestar e se alastrar em torno, faz o contrário. Então, olha que coisa interessante, que a gente às vezes não se dá conta da gravidade dessas coisas ou do privilégio dessas coisas no arrependimento. E o arrependimento não é algo estanque, né? Não é algo que você faz uma vez e me arrependi. Não, isso vai se dando na vida, porque é o processo de santificação. E o arrependimento não é só o abandono do pecado, é entender o porquê que está abandonando, é decidir abandonar, né? Porque aquilo vai me fazer mal? Não apenas isso, é até inteligente, né? Pensar assim. Porque vai me levar para o inferno? Também é inteligente pensar assim. Mas não são por esses motivos que nós não pecamos. Tem um simples motivo, porque nós amamos Deus. Simples. Por que você serve a Deus? Eu tenho medo de ir para o inferno. Não, não compreendeu o negócio, né? Então, se não existisse inferno, aí nós pecaríamos à vontade, né? Alguns sim, nesse entendimento, se deixa de pecar porque teme a mão de Deus pesar sobre essa pessoa, ela também não entendeu o que o arrependimento deve nos levar. Porque o arrependimento deve nos trazer uma consciência de quem é Deus. Na consciência de quem é Deus, eu o amo e não quero ofendê-lo. Todo pecado que nós cometemos não é atingindo o outro, embora objetivamente sempre seja, ou a mim mesmo. Mas antes que atingir o outro ou a mim mesmo, eu atingi e ofendi Deus na sua santidade. É por isso que o pecado deve trazer para nós uma tristeza piedosa, né? Sentir tristeza a ponto de deixar o pecado, mas porque a tristeza é muito grande. E quem gerou essa tristeza? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Quando a gente lê o texto de 2 Coríntios 7:10, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu acho que é 7:10 mesmo, de 2 aos Coríntios, tá? Então o arrependimento, ele deve nos levar a ter uma tristeza profunda a respeito do pecado, tá? Sentir tristeza a ponto de abandoná-lo, de deixá-lo, ou de, no mínimo, não se conformar com aquilo enquanto aquilo não deixar a nossa vida. Porque nem sempre, amados, é tão fácil desse jeito, né? Pequei aqui, me entristecei, vou confessar, abandonar e está tudo resolvido. Amado, tem coisa que, pelo amor de Jesus, o negócio persegue a gente até... E a gente entra numa crise. Será que eu não sou salvo? Será que eu não amo Deus? A gente vai discutir isso aí depois um pouquinho para frente. É o 2 Coríntios 7:10 mesmo? Alguém pode ler, por favor? Com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação, e não volta atrás, ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Olha só, a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa que o Espírito Santo gera no nosso coração? Então a gente às vezes tem aquela ideia de que não, o Espírito Santo só traz alegria, prazer, renovo, bálsamo,
aleluia, aquela coisa toda, né? O Espírito Santo gera tristeza na nossa vida, mas Paulo vai dizer, não é essa tristeza que leva à morte, que o mundo produz, que o pecado produz, que causa depressão, que causa angústia, no sentido negativo, não. É uma tristeza que nos faz, inclusive, deixar aquilo que ofende Deus. A tristeza que opera arrependimento, que produz vida. Olha que coisa interessante. Então, o Espírito Santo entristece sim a vida daquele que está se arrependendo, não é? Isso é papel do Espírito Santo. Ele só não trabalha com culpa. A gente falou sobre isso, não foi? O Espírito Santo só não usa a ferramenta da culpa, mas usa da tristeza. Porque agora, aquilo que entristece a Deus também nos entristece. Porque em nós, literalmente, habita o próprio Deus. O próprio Deus, o Espírito Santo. Uma das pessoas da Trindade veio morar, habitar, fazer morada em nós. Não é de veraneio não veio no feriado não alugou nossa casa. Comprou, quitou e habita e é proprietário, né? Então é morador, proprietário. Aleluia, os pentecostais estão chegando, graças a Deus. 3 elementos que constituem o arrependimento, tá? 3 elementos que constituem o arrependimento: o intelectual, o emocional e o prático. O arrependimento verdadeiro, ele atinge, tá? O intelectual, o emocional e o prático. Esses são os 3 elementos que constituem o arrependimento. Então não é só deixei de fazer isso. Tá, não é só o prático, diga lá. Intelectual, prático. 3 elementos que constituem o arrependimento. O intelectual, pode ir nessa ordem aqui que eu vou falar nela. O emocional e o prático. São os 3 elementos. É preciso estar atingindo e afetando esses três aspectos da vida do indivíduo para constituir um arrependimento bíblico que de fato vai levar a uma transformação. Como a Bíblia quer que leve? Por quê? Muitas vezes as pessoas elas são adestradas a deixar de fazer algumas coisas. Isso a religião tem instrumentos para fazer, né? E aliás, melhor do que o cristianismo. Então você tem religiões aí que usam dessa instrumentalidade do adestramento, que é a disciplina, né? Você tem uma série de coisas lá. Você tem inclusive a ameaça, agora diga o islamismo, né? Quando eu me converti, eu sentia muito forte essa questão de estar na presença de Deus por medo do inferno. Isso. Aí com o tempo que eu fui amadurecendo um pouquinho, eu mesmo pensei assim, gente, eu não posso estar servindo a Deus com medo do inferno, eu tenho que estar servindo a Ele por amor a Ele. Mas você está falando aí, agora eu estou lembrando disso. Exato. É o sentimento que muitos ainda têm hoje, né? Muitos têm. E a gente vai ensinando isso desde para as criancinhas. Aí né? é difícil também você mudar esse sentimento, porque é mais forte, parece. Você dá por medo do que você ir por amor. Sim. Eu mesmo usava, quando eu vou fazer algo, eu penso assim, imagino Deus, e eu fico assim, fico arrancar um sorriso de Deus com tal coisa que eu irei fazer, ou ao contrário. Então eu penso assim, eu também não tenho nesse momento aquele medo, quando eu converti e falava, se você usar esse esmalte, você vai pro inferno, se fizer isso, você vai pro inferno. Vermelho, né? Era o vermelho. Aquilo na minha mente foi, me prender aqui com medo. Só que louvado seja Deus autêntico, descobrindo a grandeza mesmo. São os instrumentos da religião, né? Usam para estar adestrando as pessoas no comportamento. E não é isso o arrependimento. O arrependimento não usa esses caminhos para fazer as pessoas deixarem de fazer certas coisas, né? E até são pecado, mas não fazer motivado por essas questões, e sim por uma ação do Espírito Santo, que a gente vai falar aqui, no seu entendimento, né, no seu sentimento, e aí sim na prática. Mas tem que ser um conjunto de tudo isso para se caracterizar um arrependimento genuíno. Por exemplo, a gente pega 2 homens no Antigo Testamento, Saul e Davi. Você tem situações semelhantes. Você tem a palavra de Deus indo também para eles de uma forma muito semelhante, mas você tem 2 comportamentos, 2 respostas diferentes. Então, para Saul, sempre tentando se justificar, né, lá do seu pecado, e o Davi não. Davi, ele é atingido na sua consciência, ele é atingido nos seus sentimentos.
e consequentemente ele se comporta. Reconhece, né? Sim. Então há uma tristeza, há uma compreensão e há uma prática. É igual Adão, se ele tivesse reconhecido, né? Mas ele não reconheceu, ele só fez igual Saul. Justificando, transferindo responsabilidade, né? Então essa é a questão. Mas antes que ele fizesse isso, porque antes de ele ter a conversa com Deus em si, ele na verdade tentou fazer alguma coisa para corrigir aquele ato, né? Com ferramentas que nós podemos falar da religião, que é essa tentativa aparente e comportamental pelo comportamento, mas sem a transformação da consciência. Porque quando ele se apresenta diante de Deus com aquela folhinha cobrindo os Países Baixos, algo externo, né? Ele disse: mas o que aconteceu aí? Ele estava aqui, né? Ele estava nu, mas quem te mostrou que estava nu? Então veio uma consciência. Ele não tinha consciência, veio a consciência. Aí ele teve medo. Ah, Senhor, eu ouvi tua voz no jardim e temi. Como assim? Que medo é esse? É diferente do temor de Deus. O temor de Deus é uma coisa. Esse medo, né, que é gerado pela religião, pela ameaça do inferno, isso que é diferente. Você saber o que é temor a Deus, biblicamente falando, né? Que nada mais é, não é nada mais é como diminuindo, mas tentando simplificar, é de fato a confiança em Deus. O temor a Deus é fé, é fidelidade, é lealdade, é confiança em Deus, né? Mas enfim, só para a gente aqui entender esse processo aqui desses elementos, tá? Eu quero contar para vocês, ilustrar isso, né? Como um viajante que descobre, um viajante, imagine aqui, entrou no trem, comprou a passagem bonitinho lá, entrou no trem e ele está indo lá bonitinho para o seu destino. Aí ele fica olhando o cenário em volta e fala: está indo para um caminho errado. Aí descobre que está indo para um caminho errado, para um destino errado. O que é isso aqui? É o intelecto, né? Me veio a consciência: eu estou indo para um caminho errado, para um destino errado, não é esse. Aí ele vem sentimento no coração, de medo, de temor, no sentido de que o desconhecido, para onde eu estou indo? Aí vem a questão prática: ele desce na próxima estação e pega o trem para a direção oposta. Então nisso aqui que a gente vê a questão dos elementos sendo, né? Coloquei aqui, o intelectual descobre, ou seja, está indo para o destino errado, né? É a consciência, tá? Está no trem errado. Como que isso é feito? Como que a pessoa ela descobre, a sua consciência é atingida? Por meio da pregação. A palavra, né, compreende estar em desarmonia com a palavra, mostra para essa pessoa que ela está em desarmonia com Deus. Eu nem anotei aqui, mas tem um texto de Romanos 10 e 17. Romanos 10 e 17. Paulo ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Então é a palavra, a pregação da palavra de Deus, que deve atingir a consciência da pessoa, mostrando que essa pessoa está em desarmonia com Deus. Então é um entendimento. É por isso, meus amados, que eu fico pensando e questionando se os nossos métodos de convidar as pessoas a aceitarem Cristo estão corretos. Os métodos, eu estou dizendo. Porque muita gente cria toda uma atmosfera em um ambiente que ele é mais um cunho apelativo emocional do que uma exposição bíblica poderosa, clara, que atinja aquela mente do ouvinte. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação de Cristo, a exposição da palavra de Deus, tem que atingir a consciência da pessoa. É Deus que faz isso, sem artifícios do pregador, sem a gente às vezes criar todo um cenário, não é? A gente muitas vezes está usando métodos humanos, a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus não precisa, e essas coisas não favorecem. Ela desfavorece muitas vezes porque maquia, né? Vai maquiando, tá, meu Deus. Eu vou mudando de região, eu não sei meu sotaque mais. Maquiando, né? Maquiando, então vai criando lá uma ilusão, vai falseando aquela questão que a pessoa muitas vezes não aceitou a Cristo por uma palavra que atingiu a sua consciência. Eu não estou dizendo que a pessoa aceita Jesus entendendo tudo que é o Evangelho, não é isso que eu estou dizendo. É impossível, né? A pessoa ela é atingida. Às vezes vai pela emoção também. Aí que é o perigo, né? Mas a emoção vem e vai. O
perigo. E eu não estou dizendo que a emoção não acompanha, fato que acompanha. Porque a consciência, né, ela atingida pela palavra de Deus, ela quebranta a pessoa. Há um quebrantamento. Isso é um conjunto, né? Eu não estou dizendo que é frio, o negócio é mecânico, é robótico. Não é assim. Mas não é o quebrantamento sem a consciência. A consciência é que gera o quebrantamento. Inclusive, você tem a consciência e você tem o quebrantamento, né? Desculpa, está no meio do quebrantamento. Você tem a prática do outro lado. Então, você tem a consciência, o quebrantamento e a prática. Então, você tem essas... Você tem aquilo que você entendeu e a prática, tem uma ponte que deve ligar isso, que é o quebrantamento. Que é o constrangimento que o Espírito Santo gera no coração / mente da pessoa, que leva ela a abandonar o pecado. Então é fato que está envolvido todas as questões emocionais. Não é que a gente descaracteriza, né? Não, isso aqui não. É o ser humano, meu Deus do céu. O ser humano é constituído disso. O problema é quando isso é exacerbado. Isso aqui é colocado assim de uma maneira, né, exagerada. Aí é o grande problema, porque você envolve emocionalmente, mas não atinge o entendimento. Eu me lembro, sei lá, 20 anos atrás, né, quando eu tive tendo contato com questões missionárias e tudo mais, não sei se vocês tiveram contato nessa época, mas era o seguinte: o missionário vinha na igreja e para ele comover o povo, ele mostrava uma imagenzinha da África, um menino lá, né, as costelas aparecendo assim, uns 3, 4 metros no urubu lá esperando, só para comer. Essa é uma imagem. Vocês já viram essa imagem? A imagem mais clássica que tinha, né? Então, assim, o missionário queria emocionar. E quem não ficava emocionado, não, com uma cena dessa, uma criancinha, naquela situação, coisa desumana, e dava tudo, dava relógio, oferta, assinava cheque. Vamos mandar aí para salvar essas criancinhas na África. Domingão, isso, domingo de missões. Segunda-feira, esquece, ninguém lembra mais de menino, de urubu, de nada. Não tem engajamento, a consciência não foi atingida, só o coração. O povo chorou lá: eu vou para missões, eu vou deixar meu emprego, nada. A segunda estava lá. O que aconteceu? Você não conscientizou, você não transformou as estruturas de entendimento, você atingiu o coração. Então, quando a gente tem essas propostas de cunho emotivos e sensoriais, você tem pessoas que elas ficam quase que viciadas. Não é quase uma droga, e tem abstinência, porque se não sentir arrepio, se não chorar, né? Como eu disse, essas coisas, elas vêm a rebote, fazem parte, mas não é a base que o Espírito Santo usa para transformar ninguém, e sim a consciência, a compreensão que foi transformada, esse culto que é de entendimento, de transformação de entendimento, um culto racional, onde eu não me amodelo, porque agora eu estou entendendo qual é a estrutura em minha volta, e eu vou sendo levado à conversão, à mudança de direção. Então a consciência atingida, no entendimento, ele transforma a pessoa. As emoções não transformam ninguém. Elas podem vir de uma maneira avassaladora, uma avalanche, uma cachoeira de emoção. Do jeito que veio, vai. Apagou a luz, fechou o cadeadinho, acabou a música, acabou o fogo, acabou a intensidade, acabou tudo. E a pessoa precisa daquilo de novo. Agora uma consciência transformada uma vez, aquilo permanece o resto da vida. É a verdadeira transformação, né? Então a primeira questão, ela é intelectual de consciência. Aí vem a emocional, que o caba ficou perturbado, né, com a descoberta, ficou triste por ter ofendido a Deus, ou seja, é o sentimento mesmo, essa tristeza. Segundo as Coríntios 7 e 10, ficou triste, gerou tristeza. Então nós precisamos ser entristecidos pelo Espírito Santo, né? Eu brinco às vezes, quando eu vou pregar, conto uma piadinha no começo lá, eu não recomendo, mas eu faço, né? Coisa feia. Mas para quebrar o gelo, né? Eu fico nervoso. E conto a piada, eu falo: não estou fazendo vocês ir aqui, que é para ver que no final o Espírito Santo faz vocês chorarem. Então precisa ter o quebrantamento, precisa ter, né, essa questão de fato do coração ficar apertado, ficar ali esmagado, compungido, seus corações ficaram dilacerados, transpassados por uma faca. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Então, foi atingido, mas e o questionamento? O que a gente precisa fazer? Então olha como a consciência, ela vai pedindo.
uma resposta, né? E aí vem a questão prática, que aí seria a finalidade objetiva do arrependimento. Na primeira oportunidade, deixa o trem, na ilustração, e embarca no trem certo, né? Ou seja, a mudança de direção, que é a própria conversão, né? Então vai de encontro com Deus, é a prática. Me arrependi, então mostra que você se arrependeu, tem que mostrar, tem que ter evidência, tem que ter o fruto lá. Então uma pessoa arrependida é igual o rapaz que bate na mulher, diz, não, mas eu te amo e tal, estou arrependido disso. Ah, então não vai bater nunca mais? Isso. Só que ele bate de novo. Fala, não, então você não se arrependeu, porque não houve a prática, a evidência do que você está falando, que se arrependeu, você sentiu tristeza. Então calma aí, se você não tem a prática no final das contas e passou pelo processo do entendimento e do sentimento, então tem alguma coisa errada nesse processo, você descobrir o que está acontecendo. É algo que precisa ser trabalhado de uma maneira mais intensa, e o arrependimento ele vai se dando ao longo da vida, né? É por isso que a gente precisa sempre ter uma consciência alimentada. Isso vai gerar automaticamente, eu não digo, né? Mas naturalmente isso precisa gerar um sentimento adequado e a prática correta. Então você tem um conjunto de coisas, tá? A gente está falando que a conversão, a salvação, ela envolve o arrependimento, e arrependimento é isso. Eu mudo porque eu entendi. E eu entendi, no meu entendimento veio o sentimento correto. A gente chama de ortopraxia. Não é só ortodoxia, o entendimento. Não é só ortopraxia, a prática correta. É ortopraxia. Então, eu tenho um pensamento correto, um sentimento correto e uma prática correta. Perceberam, amados? Como é um conjunto, isso que a Bíblia propõe. E se a gente não experimenta isso, a gente não ensina isso, e as pessoas não têm contato com isso, que é o processo de salvação, as pessoas encherão as igrejas, estarão 258 anos dentro de uma igreja e nunca serão de fato arrependidas como o Evangelho ensina. Porque uma coisa é um cristão que peca e ele se arrepende de verdade, e outro que peca e a gente percebe que ele sempre está ali, é o Adãozão, né? Foi a mulher que o Senhor lhe deu, não assumiu a responsabilidade. E a mulher, a serpente que me enganou. A serpente não tinha ninguém, Deus é eu, Deus. O diabo não tem essa questão de transferir responsabilidade, né? É só a gente que faz essas coisas aí. Bom, enfim, conversão envolve a personalidade toda, tá? O intelecto, as emoções e a vontade. Então a pessoa se converteu, se é arrependimento bíblico de verdade, então envolve toda a personalidade dessa pessoa, todo o ser, né? A persona dela. Ou seja, ela pensa diferente, ela sente diferente e ela tem vontades que são vontades também de Deus, né? Não é só aquela questão de, eu não faço aqui, mas eu tenho uma vontade enorme, só não faço, né? Porque, você sabe, né? Eu sou crente hoje, não faço, mas se pudesse, faria, né? Mas se eu não fosse crente, eu metia a mão na tua orelha. Olha só, então quer dizer, ainda tem esse velho homem ali querendo ressurgir e que não está sendo, né, adequadamente mortificado, crucificado e sepultado. São as três ações radicais que a gente tem que fazer com a velha natureza. Então não se negocia, não tem convivência pacífica, tá certo? Então ele tem que ser morto, crucificado e sepultado. Os três termos que o Novo Testamento usa a respeito do velho homem, porque ele não se converte nunca. O velho homem não aceita Jesus. A gente fala brincando, né? Não, mas depois de descer as águas ali, está tudo certo. O velho homem sabe nadar. Ele vem de braçada atrás, assim, ó. Vem nadando. Então o velho homem não se converte. A antiga natureza, ela não aceita Jesus. Ela precisa ser mortificada, crucificada e sepultada. Esse é o processo. E a gente vai ter que entender que a consciência deve reger a nossa vida cristã e a nossa espiritualidade, não aquilo que nós sentimos. Porque se eu fizer coisas para honrar Deus e dar bom testemunho só quando eu sentir, amados, tem dia que eu não vou sentir, não é? Eu não sinto um monte de coisa. Vou dar um exemplo aqui do meu relacionamento conjugal. Tem hora que aquela senhora, jovem senhora, ela gera em mim
Sentimentos mais primitivos do ser humano. Né? Quem é casado sabe, quem não é vai chegar ao teu troféu, você vai saber disso. E aí, num exercício de consciência, de dever, de amor, de compromisso, de uma aliança, eu não me comporto segundo o meu sentimento, e sim segundo o entendimento. Não é? Vocês estão entendendo? Então não é, mano. Quem é casado entende. Entende, muito bem, lógico que entende. Um relacionamento com Deus não é diferente, queridos. Então é a nossa convicção de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque, pela fé, e vai falando de comportamentos pelo entendimento de cada um. Então, fé não é uma matéria de emoções. Fé é uma convicção tão profunda, enraizada no entendimento, que nos faz viver de uma maneira que expresse a natureza de Deus, mesmo sem sentir. Amor bíblico não é um amor romântico, platônico que nós, hollywoodiano. Não é esse amor, sabe, irmãos, que a gente, né, daqueles contos de fada. O amor bíblico é matéria de vontade, é comportamento, é mandamento a ser obedecido. Amai vossas esposas, isso é mandamento. Amai os vossos maridos, isso é mandamento. Sentindo ou não, é comportamento. A vida prática do arrependido é a partir de uma convicção, de uma consciência, não é de um sentimento. Eu não vou quando eu sinto de Deus. E a gente tem essa conversa, né? A gente é latino, a gente é pentecostal, a gente é brasileiro, aquela coisa toda, a gente precisa sentir para fazer as coisas. Não, sentindo ou não eu faço. É uma consciência, é uma convicção. Eu amo porque é uma disposição que eu assentei na minha vida de um comportamento a ser assumido. E amor, 1 Coríntios capítulo 13, como já cantava o profeta de Brasília, né? Está lá em 1 Coríntios 13. Vamos ler 1 Coríntios 13, só para a gente entender aqui, a gente compreender que a conversão ela se dá de fato de uma maneira prática a partir de uma consciência que pode ou não acompanhar o sentimento. Oh, que bom se o sentimento vir junto, amados. Coisa boa quando se harmoniza essas coisas, né? Não é que eu estou dizendo, vamos então esquecer esse negócio. Não, como é bom quando a gente experimenta a harmonia das coisas, do entendimento, do sentimento e da prática. Mas a gente sabe que isso é raro, muito raro. 1 Coríntios, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, a partir do verso de número 4, ele vai falar aqui sobre o amor. O amor é sofredor, né? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pergunto para vocês, qual dessas descrições remete a sentimento? Nenhum. Todas elas são comportamentos. O amor bíblico é comportamento. Não comportamento pelo adestramento, mas pelo entendimento. Então, o arrependimento exige, o arrependimento ele nos leva, o verdadeiro arrependimento, a ter uma consciência transformada. E não precise que ninguém me fale o que eu devo fazer, ou me empurre para que eu faça. Eu faço porque o Espírito Santo, ele alcançou a minha consciência como um indivíduo a ser salvo, a cumprir o seu papel dentro de um corpo e de um reino. Por que muitas vezes a gente tem que crente 200 anos na igreja, a gente precisa, sabe? Não, meu Deus do céu, tem que falar, tem que ameaçar, tem que dar uma recompensa. É adestramento, né, irmão? Se não fizer pela recompensa, se não for pela adestramento, não vai. Por quê? Porque está infantilizado. Porque ele não foi atingido na maturidade do relacionamento com a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para levar as pessoas a esse crescimento espiritual no relacionamento. Então é claro, e tem os processos,
aceitou Cristo, como eu disse, e não entende as coisas. A gente é preciso ser ensinado as coisas mais básicas da fé. Mas até quando? A gente tem que crescer. A gente precisa ser governado e dirigido pelo Espírito Santo. Uma consciência que está sendo construída por Deus, que nos leva ao arrependimento, porque em nós há um relacionamento tal que o Espírito Santo, ele tem material em nossas vidas para nos levar a uma consciência que fomos iluminados. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos número 4, o texto de Paulo vai dizer, acho que é 4 e 4, né, se não me falha a memória, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo. É isso mais ou menos, não é? É isso aí, mas só confirme a leitura, é isso mesmo? Então olha só, a iluminação do entendimento. Quando a Bíblia fala Antigo e Novo Testamento, né, geralmente nesse contexto metafórico de entendimento cego, olhos abertos, isso fala de fato de uma consciência, de uma compreensão. Os olhos no sentido figurado, né, entenebrecidos no entendimento. Ó, então, que a gente leu na aula passada, Efésios 4,17, né? Entenebrecido, a mente escurecida. Ou escureceu a inteligência. Está aí nessa versão? Inteligência. Eu falei de fé na turma passada agora, nas 7 horas, 7 às 8, e eu falei que fé, ela não é oposta à razão. A fé não é um emburrecimento do ser humano. A fé não é uma alienação do discípulo de Cristo concernente à realidade dessa vida. Pelo contrário, a fé nos traz a clareza e a lucidez que a gente faz uma leitura deste mundo que a Bíblia chama de discernimento, a tal ponto que nós entendemos tudo, amados. E não há necessidade de que ninguém nos ensine coisa alguma. Isso está escrito em 1 João capítulo 2, verso 20 e verso 27. 1 João capítulo 2, verso 20 e 27. João ele vai dizer, olha, não há necessidade que ninguém vos ensine coisa nenhuma, porque vocês têm a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo, e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Verso 20 e 27 quase que repete, né? O texto aí. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27 quase que repete lá. Veja aí, Estevão, se tem uma expressão mais... 1 João 2, verso 20 e 27. Vós tereis a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Isso. No 27 quase que repete, mas acrescenta mais uma coisa. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso vocês conhecem a verdade. Diga aí, Estevão, tem alguma coisa para acrescentar na versão que você está aí? 1 João 2,20, né? Isso. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e por todos possuis a ciência. A ciência, o conhecimento, a inteligência, a verdade, amados. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, verso de número, esqueci, 32 e 36, tá? Eu estou puxando a memória aqui. Então, João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. E 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, ela vem com uma consciência que foi desprendida das trevas que subjugavam. Ela foi iluminada. Houve um alargamento do entendimento. É a metanoia, a metanus, é a expansão da mente, amados. Albert Einstein disse que uma mente expandida ela não pode voltar ao mesmo formato. Então aquele que foi liberto com a verdade, ele simplesmente abriu o entendimento de tal forma que enxerga todas as coisas e a verdade o libertou. E a verdade não é um compêndio, não é uma série de ensinamentos apenas. A verdade é uma pessoa
que se relacionou de tal maneira com aquela outra pessoa, que ela se impregnou nela, a ponto de ela se tornar ela também. O que eu estou dizendo com tudo isso? Que Jesus, ele disse, eu sou a verdade. Então a verdade para nós não são ensinamentos apenas doutrinários. É uma pessoa que entrou na nossa vida, nos deu a mente de Cristo, e nós temos a natureza de Cristo, amados, o Espírito de Cristo. Nós somos salvos dessa ignorância, dessa limitação humana. Agora nós entendemos quem é Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus. O que nos cabe então é viver isso, é enxergar e discernir o que Deus está fazendo no mundo, para que a gente coopere, caminhe com Ele, vá com Ele. Não é a tentativa de fazer Deus fazer coisas para que me beneficie e eu siga o meu caminho e tenha os meus projetos e tenha sucesso. Não, amados, é o contrário. É Deus que está caminhando e a gente está seguindo Ele. A gente tem uma ideia aqui no Ocidente de rebanho e de pastor que é bem diferente do Oriente, né? O que a gente tem aqui, as imagens pelo menos retratam isso. É o pastor assim tocando as ovelhas, né? Bora, né? Tal aqui, tangenciando aqui, vamos. E tal, mandando para lá, vamos. Só que no Oriente a figura é inversa, o pastor vai na frente. As ovelhas vão seguindo. Já viram essa imagem? É isso. Vai na frente. Exatamente. João 10, exatamente isso aí. Eles conhecem a minha voz. Olha, conhece o timbre da voz. Jesus está indo. Deus está caminhando na história. E a gente vai seguindo. Agora é interessante que o pastor, estou falando no sentido aí literal do negócio, ele sempre vai cantarolando, assobiando, e as ovelhas vão identificando. E conhecem, de fato. Não seguem o estranho. Que é o que Jesus usa essa metáfora lá no João 10. Não seguem o estranho, eles não conhecem. Para eles é diferente. Aquela voz lá é do mercenário, não é do pastor, não é? Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus e conhecer. As faculdades espirituais, a audição espiritual, ela precisa estar tão aguçada da gente ouvir a palavra de Deus. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, Jesus disse. Quem não é de Deus, não ouve, é simples assim. E quem ouve a palavra de Deus? Só aqueles que foram transformados pela verdadeira conversão, pelo arrependimento. A sua consciência é afetada, é nutrida, e ele vai obedecer. E ele vai viver segundo as Escrituras Sagradas. Então a gente até pode questionar o porquê que tantas pessoas estão num contexto de igreja e elas não vivem a proposta de Deus. Eu acho que é uma coisa para a gente questionar, né? E também a gente se questionar nisso. Bom, enfim, amados, o culto está ficando bom. Como se distingue a conversão da salvação? Como se distingue a conversão da salvação? Eu coloquei aqui o seguinte: a conversão envolve o lado humano da salvação. A conversão envolve o lado humano da salvação. Por exemplo, observa-se que um pecador ladrão não rouba mais. Um alcoólatra notório não se embriaga mais. Um promíscuo não comete mais esse pecado, né, de promiscuidade. Ele odeia o que amava e ama o que odiava. Então, aqui a gente chama de conversão, que é o lado humano. Esse ó. Então, no ladrão que se evidencia. Se o cara é ladrão, não rouba mais. É simples assim. O mulherengo, né? E é interessante que a gente muitas vezes trata muito mal a homossexualidade dos irmãos que aceitam Cristo. Que a gente fala para eles que ó, isso aqui vai sumir. Não vai. Não vai. Isso não quer dizer que ele não se arrependeu, que não nasceu de novo, e que não ama Jesus e que não é regenerado. Porque um promíscuo, um hétero promíscuo, ele vai ter que lidar com essa tentação na promiscuidade. Da mesma forma, o homo também vai ter que lutar com essa questão. A questão é, a conversão o levará, o arrependimento o levará, a vida de fé, a consciência transformada, o levará a estar então vivendo uma vida que glorifica a Deus, principalmente nessa área que para ele era uma área que escravizava. E cada um de nós tínhamos ou temos, né, os nossos pecados, que é o que de fato nos descaracterizava como mais semelhança de Deus. Cada um de nós tem. Então tem gente que não tem dificuldade nenhuma
por questões de cobiça. Não tem. Agora outros, meu Deus do céu, não pode ser tesoureiro da igreja. Não dá. Tem dificuldade. Vai ser uma tentação muito grande. Na verdade é uma guerra constante, né? Mas aquilo que para mim é uma enorme dificuldade, talvez para você não seja. Né? Então cada um de nós temos as nossas dificuldades. Então é por isso que a gente deve ser solidário. Não é, Marta? E muitas vezes a gente quer julgar o outro na valorização moral do negócio, entendendo que o pecado dele, aquilo lá é pior do que o meu. Não é. A questão é que eu lido, talvez, a graça de Deus, de uma maneira misteriosa, por N fatores, me fez com que eu tivesse uma estrutura que com isso aqui eu lido mais fácil do que com isso. Então a gente deve ser solidário. Os pecados são nossos. Não é que a gente ora? O Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos. Perceberam então a questão, amados? A solidariedade que a gente deve ter no corpo de Cristo? Sim, é o que a Bíblia ensina, não é o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, levai as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Se alguém for surpreendido, ele começa no verso 1, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem o tal, tendo cuidado para que vocês também não caiam na mesma questão. Levai as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Porque alguém que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha só, mas que coisa interessante. Então a gente precisa entender que a conversão, ela envolve esse lado humano nosso, tá? E a gente precisa de fato mudar de vida. É o que os amigos dizem, né? Oh, fulano lá se converteu, mudou de vida. Não é essa evidência que se tem? Então mudou de vida. Mas mudou de vida porque não frequenta mais o bar? Mudou de vida porque não vai mais no prostíbulo? Mudou de vida porque já não, sei lá, fuma maconha? Faz sei lá o quê? Mudou de vida? Não, só isso não. Porque a gente tem uma mudança de entendimento, uma mudança de sentimento, uma mudança de comportamento, mas às vezes a gente não chega no quarto ponto, que talvez seja a evidência maior, uma mudança de proposta de vida. Porque eu fico me perguntando, se nós conhecemos a Deus, dizemos que conhecemos a Deus, somos salvos, convertidos, aquela coisa toda, será que as nossas vidas, elas não se assemelham muito à vida das pessoas que não conhecem Deus? Estou falando de propósito mesmo. Eu vou trabalhar, vou conseguir coisa boa, sucesso, conforto, e casa própria, e carro bom, e não sei o que, e desfrutar desse mundo, e viver assim assado. Eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas em si, mas isso é o propósito de vida. Criar no meu filho para ser um bom engenheiro, um advogado, um médico, sei lá o que mais e tal. Esse é o propósito de vida de pais cristãos para os seus filhos. Você percebe que às vezes a gente não chega nesse ponto de a vida, o propósito, o objetivo dela ser também diferente? Que às vezes a gente tem os mesmos objetivos de vida? Só para refletir. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade